Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, de início ali, algumas crianças, são três na verdade, estão andando, não sei o termo que eu posso usar ali, bosque, floresta, enfim. Mas eles estão andando ali, vou botar o termo floresta, tá legal? Acho que é muito forte, mas enfim. E de repente essas crianças, elas caem ali e são atacadas por uma aranha gigante. E essa aranha lança sua teia sobre essas crianças. No caso, são três sobre duas. Um garoto consegue escapar da armadilha da aranha. E essa teia da aranha, ela parece, pelo menos no visual ali, como se ela desse choque. Claro, não é isso. Mas enfim, prende aquelas crianças e o garoto que consegue escapar ali, ele foge. E os outros dois pedem ajuda. Ah, nos ajude, Satoru, nos ajude. E o garoto consegue escapar. Enfim, seus dois amigos ali foram presos por aquela aranha. Essa aranha, na verdade, ela é uma obra, essa aranha gigante do Professor Floyd. Ele fez agora o Garoga Aranha. Lembra que ele teve um dos episódios lá iniciais que ele fez o Prossigo com o plano enquanto isso. Garoga Doberman, enfim, ele cria suas máquinas. E aí tá, esse garoto ele foge, não conseguiu ajudar os seus amigos. E aí lá no Zack é avisado, o Capitão Oda tá falando ali a todos que virão para eles enfrentarem a investida da nova Destrap e virão especialistas de segurança do mundo inteiro. São os chamados FIPs. E isso é engraçado. Por que vai vir tanto especialista se na verdade o Zack é acionado para resolver o que a polícia convencional não consegue resolver? Parece que vai ter um reforço assim, tu fica imaginando assim. Mas é o que o episódio nos dá a entender. Enfim, eles vão vir contribuir. E aí, nesse momento que o Capitão Oda tá falando isso e diz, a missão de vocês é protegê-los, enfim. O Takeda, ele fala, olha, mas capitão, o senhor pode me deixar de fora dessa missão? Porque eu recebi uma carta. E aí ele lê a correspondência. Quem escreveu a correspondência foi o garoto, que fugiu. Ouçam isso. Eu recebi uma carta. Júpiter, por favor, me ajude. Meus amigos foram apanhados por uma aranha gigante no Monte Baixo Yama. Conseguiu escapar da aranha gigante. E ele fala, olha, na carta ele descreve, meus amigos foram atacados por uma aranha gigante, enfim. E aí quando fala a localização ali do garoto na carta, perto do monte, enfim, tudo que ele descreve. E aí quando fala na aranha gigante, todo mundo começa a dizer, Takeda, para com isso, não vai bancar o príncipe encantado, não existe aranha, senão todo mundo saberia, enfim. E o Takeda fica meio assim. Aí o Capitão Oda diz, olha, eu vou pedir uma investigação para a polícia local. Tudo bem. Mas no mais, assim, o Takeda ali ele foi escarnecido, debocharam dele. E aí nesse exato momento, tá vindo o primeiro avião com esses VIPs, esses especialistas. E esse jato, ele sofre ele é abatido, no caso. Foi lançado mísseis contra ele. E aí, destruiu o avião, o jato, enfim. E aí, ali na localização, o Yazawa tá vendo, o Yazawa tá vendo os computadores, olha, foi um disparo de um míssil de um raio de tantos quilômetros, enfim, pode ser tal local, e aí tem mais que diz, ou o monte, e aí dá o nome do monte que o garoto descreve, enfim, e é o que o Takeda fala. E aí, enfim, eles vão investigar
vão fazer a investigação na localidade ali. E aí logo chega no primeiro momento, o Saturno liga as suas antenas ali, o sensor de metais, enfim, para ver se acha algum canhão. Não encontra, e daí o Júpiter fala para ele, tá, liga o sensor de vida. E ele, mas o que eu vou fazer com o sensor de vida? Não, para ver se não tem essa aranha gigante. E quando ele fala na aranha gigante, novamente escarnecem do Júpiter. Enfim, aí chega uma hora ali que eles falam com um policial local. Da Justiça Maior, ele não respondeu a minha carta. Júpiter, seu povo! Saturno Garcia. E esse policial ali, sei lá, tem uma espécie de delegacia ali, eu não sei como é que é no Japão. Eu ia comparar, eu ia usar o termo xerife, mas enfim, eu acho que ele é o responsável por aquela área, como se fosse. E aí eles estão perguntando, o que aconteceu aí de incidentes, tal e tal coisa. Aí ele fala, olha, o policial conta, recentemente há 2 crianças desaparecidas. E aí o Takeda fala, olha, mas essas crianças foram pegas pelos monstros, e quando ele falou em monstro, o policial começa a rir, que monstro, que monstro. E aí o Takeda, ele olha pro lado e vê o garoto, e ele diz, você é garoto, e o garoto foge. O Júpiter vai atrás do garoto, encontra o garoto e ele diz, olha, foi você que escreveu aquela carta. Aí o garoto manifesta toda a sua decepção por não ter, frustração por não ter conseguido ajudar os seus amigos a escapar da linha gigante. Ele diz, olha, eu não contei para os outros porque eu fiquei com medo que eles ficassem bravos. Se já estão do Júpiter, estão escarnecendo, debochando da aranha, imagina dos outros, do garotinho. Enfim, e o garoto ele é fã do Júpiter, e ele estava bravo, o Júpiter não respondeu a minha carta, enfim. Mas agora o Júpiter vai atender. E o Júpiter sobrevoa com ele e vai para um determinado lugar. E aí o Júpiter fala com ele, olha, é normal ter sentido medo, enfim. E aí ele diz, como Cybercop eu também sinto medo às vezes, tal. E o Júpiter vai Aí ele vai sozinho para a região da floresta. Ele não vê nenhuma aranha gigante. Mas aí, determinada feita, aparece a Luna e as suas criaturas. A Luna se apresenta como a irmã do falecido Einstein. E as criaturas, por mais que não usem os mesmos nomes ali, mas as imagens são iguais ali, o tigre, o tartaruga, o salamandra e a águia. Claro, tem digamos assim, os mesmos poderes, mas claro, no episódio anterior ali, o que dá a entender para nós ali é que o Júpiter, eles sempre seriam recriados, mas quando o Júpiter e o Lúcifer atuaram juntos, eles destruíram definitivamente essas criaturas. Talvez sejam, usar o termo sósias daquelas criaturas, enfim, mas a princípio ali, os golpes são todos os mesmos. E aí eles vão atacar o Júpiter, e aí tem determinada feita ali, umas armadilhas onde o Júpiter está, naquela parte da floresta, e ele cai numa das armadilhas e o pé dele é preso e ele fica como se fosse de cabeça para baixo ali. E aí nesse momento chega o Lúcifer ali, o salva da armadilha e diz, olha, Júpiter, esse local está cheio de armadilhas, tem que ser mais prudente. Enfim, eles lutam contra essas criaturas da Luna, mas ainda assim, no mover deles ali naquele momento da floresta, o bosque, enfim, o Lúcifer com as suas armas, tem aquele negócio das criaturas de Luna desaparece igual aquele que lutou com o Saturno, que é o Salamandra. O Lúcifer uma hora cai num buraco, enfim. Tá, mas eles conseguem, de uma certa forma, eles têm uma vitória, digamos assim, parcial sobre as criaturas de Luna. E aí o Lúcifer fala pro Júpiter, esse lugar está cheio de armadilhas, enfim. Eles devem esconder, e ele conta, eu cheguei antes de vocês porque vocês demoraram muito.
E aí eles ficam, o Júpiter, o que será que eles estão escondendo aqui? Daí eles comentam, olha, deve ser a base secreta, enfim. E aí o Júpiter diz, então eu vou lá ver. E o Júpiter parte sozinho e diz pro Lúcifer, cuide dos meus amigos. Daí os amigos dele, dos companheiros de Júpiter vão cair nessas mesmas armadilhas. E o Júpiter parte, apressado, sozinho. Quando os companheiros de Júpiter estão chegando, estão indo, na verdade, ali de encontro ao Júpiter. Não vou dizer de encontro ao Júpiter, mas investigar essa base. Tem uma hora que o Lúcifer, ele aparece, ele efetua o disparo, enfim. E ele diz, Lúcifer, o que você está fazendo, seu maldito, enfim. E ele diz assim, aí ele adverte, olha, esse local está cheio de armadilhas. Vocês não podem ir, enfim, senão vocês vão cair. E aí o Marte inventa de enfrentar o Lúcifer. Ali, daí, eles não usam suas armas, é um combate, claro, eles são equipados com as armaduras, mais corporal, enfim. E aí tem uma hora que o Lúcifer ele consegue afastar o Marte, fazendo ele de encontro a uma árvore, a árvore cai, enfim. E daí o Lúcifer se retira, ele diz, olha, eu só fiz uma gentileza, enfim. E aí eles prosseguem a caminhada. E aí tem uma hora que eles chegam num local lá, estão todos equipados ali, e eles chegam numa caverna. E eles entram nessa caverna, e aí num momento assim, vem uma pedra chegando rolando uma pedra gigante, fecha a caverna, e do outro lado tá vindo outra pedra para fechar outra parte da caverna. Não é pra fechar, na verdade, pra vir de encontro e aniquilá-los. E aí o Saturno diz, Marte, atire. E ele diz, não dá tempo. E daí no momento que a pedra gigante está chegando a segunda, é para aniquilá-los, o Lúcifer com seu Gigamax consegue salvá-los. E aí ele diz, e aí já viram que eu sou amigo ou inimigo, enfim. E aí tá. Aí ele relata, ó, o Júpiter partiu, e aí eles ficam, o Júpiter sempre apressado, enfim, querendo resolver as coisas sozinho. E o Júpiter tá lá, e ele chega lá, ele tá num local sozinho, e ele diz, eu não vejo aranha gigante nenhuma. E aí começam a cair ali algumas pedras, e o que houve? E aquelas, mas aí não é pedra gigante, é pedra pequenininha, digamos assim. Enfim, atinge o Júpiter. E aí tem uma hora que aparece essa aranha gigante e ela lança sua teia sobre o Júpiter. Lembra que eu fiz um comentário muito entre aspas que parece que a teia dá choque. Qual é o efeito dessa teia sobre o Júpiter? A partir do momento que lançou a teia sobre o Júpiter ali, ela neutraliza a cyberforça de Júpiter, ele não consegue atingir a sua energia máxima. Ou seja, ela tem, o efeito dela é o mesmo efeito da nave Cristalo sobre a cyberforça de Júpiter. E aí tá, o Júpiter não consegue manifestar a sua cyberforça, mas aí, determinada feita, chegam os seus companheiros ali. E aí o Lúcifer vai usar seu Gigamax, acho que eu ajudo. E o Marte diz, não, nós que salvamos nossos companheiros, enfim. E aí ele dispara com a sua cyberarma, mas ela não surte efeito. E aí, determinada feita, aí aparece um item novo nesse episódio ali, que é a junção das cyber energias. Acho que já apareceu em outro episódio.
a Cyber Energia dos demais Cybercops com a arma de Marte. E aí o Mercúrio e o Saturno unem suas energias, que na verdade aumenta ali a capacidade da arma de Marte, e o Marte dispara. Mesmo assim ela não surte efeito. E aí depois, quem consegue destruir a aranha gigante, na verdade, é o Lúcifer com seu Gigamax. A partir do momento que destruiu a aranha gigante, o Júpiter consegue tirar de sobre si as teias, e aí, enfim, agora ele pode manifestar a Cyberforça. Aparece ali, antes disso, o lança-míssel ali, que é a base escondida ali, o que vai lançar o míssil, e aparece a Luna falando e a sua amiguinha está num jato, enfim, que vai ser atingido, vamos lançar contra ela. A Tomoko, ela está num daqueles jatos que estão esses especialistas. E o Lúcifer, ele atira o seu Gigamax, dispara com o seu Gigamax, e a imagem da Luna desaparece. Na verdade é de um holograma. Mas tudo bem. Aí falta pouco para disparar o míssil em direção ao jato. E aí o Saturno, ele tenta... o Saturno não, desculpa. O Marte, ele tenta dispara com a sua arma e não faz nenhum efeito contra o lança-míssil. Aí o Júpiter agora, ele consegue manifestar a Cyberforça. O Lúcifer também. No primeiro momento eles usam os seus golpes usando essa força especial e não surte o efeito. Mas aí depois, mais uma vez, eles usam, aí o Júpiter usa um golpe ali, não sei, é tipo onda de choque ou Thunder Laser, enfim, e o Lúcifer usa a sua... É que o onda de choque é o golpe mais forte de Júpiter, e o Lúcifer usa o Cyber Gravitador, enfim. E aí, mais uma vez, um ataque conjunto deles, eles conseguem destruir o lança-míssel da base secreta da Destrap. E aí, Tomoko e os especialistas em segurança salvos, e o Cybercops resolvem mais uma.